Boa noite, querido ouvinte. Prepare-se para uma jornada tranquila rumo ao sono. Acomode-se confortavelmente, feche os olhos e deixe-se levar por esta história suave. Entre montanhas cobertas por florestas densas, havia uma pequena vila chamada Lunares. Diferente de outros povoados, ali as noites eram sempre mais longas e a lua brilhava com uma doçura especial, como se iluminasse apenas para aquelas casas de pedra e madeira. Os moradores de Lunares viviam em harmonia simples. Os padeiros acordavam antes do sol nascer, enchendo o ar com o aroma de pão fresco. Os artesãos passavam o dia criando peças delicadas, suas mãos habilidosas dando vida a objetos únicos. As crianças corriam pelos campos verdejantes até o soar do sino da igreja ao entardecer, suas risadas ecoando pela vila. No centro de Lunares, havia uma fonte antiga, esculpida em mármore gasto pelo tempo. Seus contornos suaves contavam histórias silenciosas de gerações passadas. Diziam que ela guardava uma bênção especial. Quem bebia de sua água à noite, sonhava com histórias serenas, cheias de castelos distantes, florestas encantadas e melodias suaves. Entre os habitantes, havia um jovem chamado Eldrin, aprendiz de escriba. Ele tinha olhos curiosos e mãos sempre manchadas de tinta. Eldrin gostava de sentar-se ao lado da fonte, à luz da lua, e escrever sobre as histórias que sonhava. Seus dedos dançavam sobre o pergaminho, tecendo palavras como fios de seda. Aos poucos, os pergaminhos de Eldrin começaram a se espalhar pela vila. As pessoas os liam antes de dormir, como se fossem canções de ninar em forma de contos. Suas palavras eram como um abraço gentil, acalentando os corações e preparando-os para o sono. Com o tempo, a vila inteira passou a viver em uma espécie de tranquilidade encantada. Todas as noites, ao som do vento suave e do murmúrio da fonte, os moradores se reuniam para ouvir Eldrin ler suas histórias. Crianças e adultos sentavam-se em círculo, olhos brilhantes de expectativa. Eldrin começava a ler, sua voz macia como veludo. Falava de terras distantes onde as árvores sussurravam segredos antigos. Descrevia oceanos profundos, onde sereias cantavam melodias que acalmavam as tempestades. Contava sobre estrelas que desciam do céu para dançar nas colinas à noite. A cada página, os olhos dos ouvintes se fechavam devagar, como se o sono fosse um feitiço gentil. Crianças adormeciam nos colos dos pais, sorrisos suaves em seus rostos. Idosos balançavam a cabeça, lembrando-se de sonhos há muito esquecidos. Todos adormeciam embalados pela certeza de que o dia seguinte seria tão sereno quanto o anterior. E assim, Lunares ficou conhecida como a vila onde os sonhos nascem. Um lugar onde a lua nunca abandona o céu e onde cada noite é uma promessa de descanso tranquilo. As histórias de Eldrin se espalharam além das montanhas, atraindo viajantes cansados em busca de paz. Uma dessas histórias falava de um reino subterrâneo, onde cristais brilhantes iluminavam cavernas enormes. Nesse reino, os habitantes andavam em silêncio, seus passos abafados por musgos macios. Rios subterrâneos murmuravam canções de ninar, ecoando pelas galerias de pedra. Outra contava sobre uma floresta onde as árvores mudavam de cor a cada estação. Não apenas suas folhas, mas também seus troncos. Na primavera, eram de um rosa suave. No verão, um verde vibrante. No outono, dourado como o sol. E no inverno, um azul prateado que refletia a luz da lua. Havia também a história do Vale das Nuvens, onde as pessoas caminhavam sobre tapetes de névoa macia. Ali, diziam, os sonhos flutuavam no ar como bolhas de sabão, e bastava estender a mão para capturar um novo sonho todas as noites. Eldrin escrevia sobre um oceano, onde as ondas cantavam canções de embalar. Os peixes nadavam em formações que desenhavam constelações na água, e as conchas na praia sussurravam histórias antigas para quem as colocasse no ouvido. Uma de suas histórias favoritas era sobre uma cidade construída nas copas das árvores. As casas eram ninhos gigantes conectados por pontes de cipó e escadas de folhas. À noite, vagalumes dançavam entre os galhos,
criando uma chuva de luz dourada. Com o passar do tempo, as histórias de Eldrin se tornaram parte da própria vila. As crianças brincavam de reencenar as aventuras que ouviam. Os artesãos criavam peças inspiradas nos contos mágicos. Até mesmo os sonhos dos moradores pareciam mais vívidos e coloridos. A fonte no centro da vila, antes apenas uma relíquia antiga, ganhou nova vida. As pessoas diziam que podiam ouvir as histórias sussurrando em suas águas. Alguns juravam ter visto reflexos de terras distantes em sua superfície calma nas noites de lua cheia. As estações passavam suavemente em lunares, cada uma trazendo sua própria magia. Na primavera, flores de todos os tipos brotavam nos campos, suas cores vivas inspirando novas histórias. No verão, noites mornas convidavam a longas sessões de contos sob as estrelas. O outono trazia uma chuva de folhas douradas, criando tapetes macios onde as crianças se deitavam para ouvir as histórias. E no inverno, sentados ao redor de lareiras acolhedoras, os moradores se aconchegavam para ouvir contos de terras geladas e criaturas de gelo. Conforme os anos passavam, Eldrin envelheceu, mas suas histórias permaneceram jovens. Ele treinou novos escribas, ensinando-os não apenas a escrever, mas a sonhar. Cada um deles aprendeu a ouvir o sussurro das estrelas e a traduzir o murmúrio do vento em palavras. E assim, querido ouvinte, Lunares continua até hoje um refúgio de paz e sonhos. Um lugar onde as noites são longas e gentis, onde a lua sorri para todos que olham para o céu. Um lugar onde cada história é um convite ao sono tranquilo e aos sonhos mais doces. Agora, enquanto você ouve estas palavras, sinta o sono chegando suavemente. Deixe-se envolver pela tranquilidade de Lunares. Imagine-se sentado junto à antiga fonte, ouvindo o murmúrio da água e o suave farfalhar das folhas. Respire fundo e solte devagar. Sinta seu corpo relaxando, afundando confortavelmente onde você está. As preocupações do dia se dissolvem como névoa ao sol da manhã. Cada respiração o leva mais fundo em um estado de calma e paz. Seus olhos podem estar ficando pesados agora. É natural, é bom. Deixe-os se fechar quando quiserem. Você está seguro, confortável, completamente relaxado. As histórias de Lunares ecoam suavemente em sua mente, levando-o para um sono profundo e reparador. E assim, embalado por sonhos de vilas adormecidas, fontes mágicas e histórias encantadas, você desliza suavemente para o sono. Um sono tranquilo, cheio de imagens serenas e sensações agradáveis. Boa noite, querido ouvinte. Que seus sonhos sejam doces e seu despertar seja gentil.